Hello, hello! Os mercados estão a subir já há algum tempo. Com isto, há investidores que estão todos contentes e a regozijar-se com os ganhos que há na bolsa, mas há aqui alguns pontos que nós precisamos de estar atentos. Não quero ser o cavaleiro do apocalipse e anunciar o fim do mundo, não é isso que vais obter neste vídeo, mas há aqui alguns pontos que devemos estar atentos porque efetivamente, o mercado está a ficar complacente. Vamos lá analisar? Vamos a isso. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Estamos já na segunda metade do ano, estamos agora a aproximar-nos dos últimos 5 meses de negociação nos principais mercados acionistas à volta do globo, e o que nós vemos é que o índice SP500 subiu quase 20% até o momento, o industrial Dow Jones performou um bocadinho pior, tendo subido apenas cerca de 7% até o momento. O Nasdaq é a estrela do ano, subiu já 37,37% até ao momento que eu estou a gravar este vídeo, e depois de um ano horrível de 2022 em que as tecnológicas caíram em força. O índice Russell 2000, que reúne aqui as 2.000 maiores empresas dos Estados Unidos, mas é um índice de capitalização mais pequena, aqui 13% até o momento. Se eu vier para a Europa, temos aqui quase 10% até o momento, e o Hang Seng na China continua a ser um dos mais prejudicados, tendo caído 1% até ao momento. E por isso o que nós vemos é que os mercados têm vindo a subir depois de um ano de 2022 que foi um ano horrível. E até aqui tudo bem, nada de extraordinário, é natural que isto aconteça. Eu próprio já dizia ao longo de 2022 que estavam a haver oportunidades interessantes e que 2023/2024 provavelmente iriam trazer uma oportunidade muito diferente, uma inversão do sentimento dos investidores, e por isso não me vou contrariar agora. Como é lógico, era expectável que depois do inverno a primavera viesse. No entanto, está a haver alguma complacência pelo mercado, e isso é visível com alguns indicadores. Só esta semana, 3 empresas financeiras em subsegmentos diferentes reportaram resultados, e em todas elas eu consigo observar aqui um ponto em comum, ok? E vou-te apresentar aqui alguns resultados muito breves destas 3 empresas. É uma corretora, há uma bolsa de valores aqui na Europa e há também um market maker, por isso uma entidade que oferece liquidez no mercado. E em todas elas, nestas 3, é bem visível que os mercados estão complacentes. Deixa-me explicar-te. Se eu vier ver o índice de volatilidade VIX, que é um índice providenciado por uma bolsa de valores nos Estados Unidos, chamada CBOE, e o índice VIX mede aqui a volatilidade, ou seja, mede o dinamismo do mercado, ou seja, quando os investidores começam a estar mais ativos nos mercados, este índice naturalmente tende a subir. Quando os mercados estão mais complacentes, este índice tende a cair. E o que observamos, sei lá, aqui ao longo do último mês, nós temos estado perto dos 13,5 pontos aqui no índice, o que é um valor anormalmente baixo. Se eu vir aqui ao longo do último ano, nós vemos que o índice veio a cair, depois de ter estado em valores interessantes ali, entre os 25 e os 30 pontos. Naturalmente, lembra-te que resultou aqui de uma subida constante das taxas de juros em 2022, mais uma guerra que iniciou na Europa em 2022 e mais uma série de motivos que levou os investidores a ficarem mais nervosos e por isso a trazer mais volatilidade aos mercados. A realidade é que este índice VIX tem vindo a cair e está agora perto dos valores mais baixos da sua história, ok? Como tu podes ver, talvez aqui os valores mais baixos de sempre tenham sido atingidos aqui no final de 2017, abaixo dos 10 pontos,
mas muitas vezes ele negocia aqui entre os 10 e os 13 pontos e volta e meia, repara, ele vai para os 25, 26 pontos, 27 pontos, por aí, ok? É raro chegar a valores como aconteceu em março de 2020, que disparou para os 66 pontos, ou lá atrás, em outubro de 2008, que disparou para os 79 pontos, depois da falência do Lehman Brothers e toda a crise financeira que se originou a partir daí, que nós conhecemos muito bem. A questão é que, com um índice de volatilidade tão em baixo, a realidade é que os investidores mostram-se complacentes e isso traz-me alguma preocupação adicional para os mercados neste momento. Enquanto que em 2022 eu estive todo contente a adicionar ações ao meu portfólio enquanto a volatilidade era grande no mercado, repara, andou aqui sempre, maior parte do tempo, andou sempre aqui acima dos 25 pontos e por vezes acima dos 30 pontos mesmo, e por isso agora com os 13 pontos começo a ficar algo reticente para a complacência do mercado. Por um lado é normal que o segundo trimestre de cada ano normalmente traz aqui uma maior calmia para os mercados e é isso mesmo que empresas como a Euronext, a Flow Traders e a DeGiro têm reportado, ok? Há efetivamente um período de maior calmia nos mercados durante os meses de primavera e verão, porque as pessoas vão de férias, e depois no final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre, começam a aparecer mais investidores que voltaram de férias, investidores institucionais, fundos de pensões, fundos de investimento, investidores particulares, e por isso a volatilidade pode tender a aumentar daqui para a frente. É isso que é visível nos resultados trimestrais da Euronext. Repara, o segundo trimestre deste ano trouxe aqui receitas que desceram um bocadinho, apesar de que alguns setores performaram bem. O que aconteceu, sobretudo, é que as operações de listagem na Bolsa de Valores Euronext diminuíram, ou seja, o mercado de IPOs, de ofertas públicas iniciais, está a baixar porque há menos empresas privadas interessadas em vir a financiar-se nos mercados. E também temos o próprio segmento de transações, que é o chamado cash trading, o segmento de transações que diminuiu 13% as suas receitas devido precisamente a este facto de que os mercados estão complacentes. Flow Traders, que é uma empresa que fornece liquidez aos mercados, ou seja, é um market maker que precifica muitas das operações que acontecem no dia a dia, é aqui um intermediário financeiro muito importante para o bom funcionamento dos mercados financeiros e foi um desastre este semestre, até em comparação com o semestre do ano anterior, ou mesmo numa base trimestral, como tu podes ver nesta tabela, todos os resultados foram maus para a empresa, em todas as geografias e para onde quer que se olhe, os resultados colapsaram completamente, principalmente os lucros, então quase vieram para zero. E porquê? Precisamente porque esta é uma empresa que beneficia com o aumento de volatilidade nos mercados. Ou seja, pelo contrário, quando a volatilidade nos mercados diminui, esta empresa acaba por não beneficiar assim tanto. E isto aconteceu em todas as geografias, em todos os segmentos que se possa observar: ações, renda fixa, moedas, criptomoedas, mercadorias, enfim, de uma forma geral, esta empresa viu as suas operações bastante prejudicadas nos últimos 6 meses, quando comparado com um ano anterior em que a volatilidade estava alta nos mercados e por isso estas empresas beneficiaram muito mais. E depois temos a Flatex DeGiro, uma empresa que detém várias corretoras na Europa, a mais conhecida de todas é sem dúvida a DeGiro, mas também tem Flatex e outras, principalmente a operar na Alemanha, Áustria e outros países da Europa Central, e que, apesar de que houve um incremento no número de utilizadores, okay? Há mais clientes nas suas plataformas, um aumento de cerca de 7%, okay? Um aumento aqui de 6,8% face ao final do ano passado, estão agora com
2 milhões e 400 mil clientes, o que é ótimo, e também houve aqui um recorde de ativos sob gestão a alcançar os 47,8 bilhões de euros, um crescimento que é absolutamente impressionante, de 21%, ok? Nada mal para a Flatex de giro. Agora, a realidade é que as receitas diminuíram face ao mesmo período do ano passado, quase 10%, ok? Tanto numa base normal como ajustada, e também a lucratividade da empresa teve aqui uma quebra, ok? Teve aqui uma quebra, a não ser pelo chamado Net Interest Income, que é o lucro obtido com a subida das taxas de juros. Houve aqui este segmento a conseguir controlar um bocadinho a sangria nas operações da empresa, porque com as taxas de juros a subir na Europa, a Flatex de giro beneficia com os depósitos dos clientes que não estão investidos em ativos financeiros. Ou seja, todo aquele dinheiro que tu tenhas na corretora que não está de todo investido, porque estás a guardar para oportunidades, porque estás a guardar lá pelo que seja, porque acabaste de receber uns dividendos este mês, seja o que for, este valor a Flatex de giro beneficia porque está a ganhar com as taxas de juros acima dos 4%, e por isso é normal que os seus depósitos sejam beneficiados. Ainda assim, e para nos mantermos focados no tema que nos traz aqui hoje, repara os próprios comentários da administração que dizem que em toda a indústria o que eles estão a verificar é que a atividade dos investidores de retalho continua bastante baixa, o número de transações neste primeiro semestre de 2023 está bastante baixo em relação a igual semestre do ano passado, quando nós tínhamos visto uma guerra a arrebentar na Europa e o início de uma subida de taxa de juros como já não víamos há décadas, ok? E que, por isso, houve menos transações no mercado, há menos atividade e, por isso, há aqui uma sazonalidade que nós devemos estar atentos. De qualquer das formas, também a própria empresa admite aqui uma expansão das margens ao longo do segundo semestre de 2023 e está mesmo com projeções mais interessantes ao nível das receitas e do crescimento de todas as métricas operacionais da empresa. Porquê? Muito simples, porque com o regresso de fundos de investimento, de fundos de pensões e de investidores de retalho depois das férias, nós a partir de aproximadamente meio do segundo trimestre, do terceiro trimestre, aliás, ok? Meio do terceiro trimestre e principalmente durante o quarto trimestre, que é a época das festas, temos Natal, temos Ano Novo, temos Black Friday, Black Monday, temos o Singles Day na Ásia, temos várias coisas a acontecer no quarto trimestre que naturalmente vão trazer mais volatilidade aos mercados. É normal isso acontecer e por isso estas empresas podem vir a ser bastante beneficiadas com essa subida da atividade nos mercados. E com isto, sinceramente, não me admiraria nada que voltássemos algures para os 25 pontos aqui no índice VIX, talvez 30 pontos se as coisas ficarem mais voláteis. Lembro perfeitamente aqui no final de 2018 de quase roçamos um bear market, fechou aqui em dezembro o principal índice norte-americano, o SP500, muito perto de roçar ali o bear market, fechou nos 19 de queda, e por isso, como vês, o índice de volatilidade VIX vai em contraciclo com o próprio mercado. Quando os mercados estão muito otimistas, o índice VIX cai, provavelmente para 13, 12 pontos. Quando os mercados ficam mais pessimistas, o índice VIX vai subir porque há mais volatilidade, há mais atividade no mercado, há mais pessoas com pressão vendedora e então o índice tende a subir. Volto a dizer, este valor de março de 2020 foi anormal, não estou sinceramente à espera de ver novamente os mercados a assumir aqui uma postura tal que traga o índice VIX para lá dos 40 pontos, mas nunca se sabe, ok? Pode sempre acontecer, mas eu não espero que isso aconteça, mas como vês, é muito natural que volta e meia o VIX vá para lá dos 25 pontos, ou seja, praticamente o dobro do que está agora. É normal, já aconteceu ao longo da história da empresa não, do índice, ok? Do índice VIX,
e por isso eu sinceramente estou à espera que isto aconteça novamente. De que forma é que eu me estou a posicionar então? Será que estou a vender todos os meus ativos e agora vou ficar em dinheiro? Não, nada disso, ok? Nada disso, porque a longo prazo, naturalmente, as empresas são o que acrescenta valor a nós acionistas, a nós, pessoas que estão a beneficiar com os produtos e serviços que estas empresas trazem todos os dias ao mercado. E por isso eu vou ficar posicionado desse lado, como é lógico. No entanto, há aqui algum reforço nos últimos tempos, ok? Nos últimos 3, 4 meses tenho vindo a reforçar mais em algumas empresas financeiras que beneficiam em qualquer cenário, ok? Ao contrário, por exemplo, da banca, que é um nicho muito específico dentro do setor financeiro e que tem os seus problemas graves, okay? Principalmente quando estamos a avaliar os bancos, é mesmo muito difícil entendermos o que lá está, acredita em mim, okay? Já cometi alguns erros lá, e também já tive alguns ganhos, mas alguns erros foram cometidos na banca e por isso há outros segmentos dentro da indústria financeira que beneficiam muito mais com esta sazonalidade natural nos mercados. Como eu te disse, terceiro trimestre e quarto trimestre vão trazer naturalmente mais atividade aos mercados pelo regresso dos investidores de férias e sobretudo, caso o índice VIX volte a disparar para valores acima dos 20, 25 pontos, então há aqui algumas empresas financeiras que vão beneficiar muito com isso. Ok? Espero que tenhas gostado deste vídeo, dá-me aí o teu mega like se gostaste, se aprendeste aqui alguma coisa hoje, então tens que deixar aí isso mesmo azulinho. Um forte abraço criativo, tchau, tchau.